Programa Viver Goiás. Oferecimento: Uninter Goiânia, a EAD nota máxima no MEC. Hospital Master, referência em cirurgia plástica. Simbora Restaurante do Lima, servindo refeições 24 horas por dia. Eu me descobri artista no Goiás. Não acreditei, pensei não ser capaz. Eu me descobri artista no Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Olá, pessoal! Boa noite! Está no ar mais um programa Viver Goiás. Boa noite, Léo. Boa noite, Breno. E já vou começar consertando um erro da semana passada. Você lembra que eu falei que o nosso mundo azul dos Smurfs? Sim. Aí eu cantei a musiquinha, eu vou pra casa. Só Você que começou? não me corrigiram. Engraçado. Essa música não é dos Smurfs, essa música é da Branca de Neve. Dos 7 anões, minha gente. Eu lá sei que música que os Smurfs cantavam. Então tá, deixa quieto, foi lindo. Já começou, vocês já viram, né, gente? Fique Não. ligadinho aí, chama a família todinha aí pro sofá, porque tá no ar o programa Viver Goiás. É isso aí, minha gente. Hoje tem um monte de coisa bacana, né? Todo programa tem coisa bacana. Agora nós estamos em novo formato, mais animado, mais feliz e mais contente. E eu só não tenho aquilo aqui no bolso. É, mas agora, vamos falar daquele aqui no bolso? Aquele aqui no bolso? O que está acontecendo? Está sendo fonoaudiólogo? Alguém fonoaudiologista? A pessoa para poder ganhar mais isso daqui, né? Ficar com a cabeça mais leve, ela precisa de quê? Viagem, viajar. Isso. Não tem coisa marmioca Tem do não. Goiás, né, gente? A gente fica trocando de mar da conta em Goiás, mas agora nós vamos falar o seguinte. Por que Viver Goiás Turismo? Viver Goiás Turismo surgiu com um sucesso, que é o programa Viver Goiás, a revista Viver Goiás, o site da revista e do programa Viver Goiás. Então, fizemos uma junção de tudo isso e por que não criar a Viver Goiás Turismo? E é através da Viver Goiás Turismo que nós estamos proporcionando a vocês a oportunidade de viajar, de descansar a sua cabeça, fazer aquela viagem dos sonhos, fazer aquela viagem com a família, fazer aquela viagem com amor, não é isso? É isso aí. E lá, através do nosso portal, você mesmo pode fazer a sua cotação. Voos, hotéis e pacotes turísticos. Ah, mas eu não tenho paciência para fazer lá, não. Entre em contato aqui, nosso WhatsApp está na telinha. Um dos nossos consultores vai lhe atender e vai proporcionar para você um planejamento para que no final do ano, na metade do ano, você possa viajar com segurança e com uma empresa que você já conhece. A Viver Goiás Turismo. Falamos junto, parecendo dupla sertaneja, mas é isso aí, tá na hora de você planejar a sua viagem. E planejar a sua viagem tem que ser um lugar de confiança. E nós estamos mostrando a nossa cara aqui para vocês, para falar para você que Viver Goiás Turismo, nessa eu confio. É isso aí. Léo, vamos falar de um assunto sério. Fevereiro Laranja. É um mês de chamar a atenção, porque muita gente sabe, leucemia mata, leucemia é complicado, como lidar com leucemia, que é um câncer, é um tipo de câncer, né? E nós batemos um papo com a doutora Vanusa Maria Rosa. Ela é hematologista do setor de oncologia pediátrica do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Bora ver? Bora conferir. Isso mesmo, né, Léo? Quem já está aqui com a gente para bater um papo é a doutora Vanusa Maria Rosa. Ela que é hematologista do setor de oncologia pediátrica do Hospital de Câncer Araújo Jorge. E nós vamos falar hoje sobre o mês de fevereiro. Mês laranja é um mês que é um alerta para a importância da doação da medula óssea e o diagnóstico precoce da leucemia. Verdade. É tão interessante falar sobre esse tema, né? Porque as pessoas, quando falam sobre câncer em si, já assusta pra caramba, né? Doutora, seja muito bem-vinda aqui no programa Viver Goiás para estar esclarecendo essas dúvidas para nós e para os nossos telespectadores também. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, por receber a gente aqui para falar desse tema que é tão importante e tão pertinente. Muito importante. E assusta, né? Porque as pessoas, quando falou câncer, já tô com medo e tal, e leucemia mais ainda. Então, falta informação para as pessoas? Eu acho que sobra medo, né? Porque tudo que é diferente, desconhecido, uma doença oncológica gera medo, é uma mudança na rotina da família, é uma mudança do curso da vida, a gente tem que parar e fazer aquele tratamento para depois poder retomar.
Então a palavra câncer ela já vem com esse conceito, né? Verdade. E o medo muitas vezes impede que a gente procure um médico no tempo adequado, que a gente faça os exames e tenha um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. E essa doação, o porquê de conscientizar da doação da medula óssea? Isso ajuda no tratamento? Ajuda muito, não são todos os casos, a gente tem indicações específicas, né? Então a leucemia é um dos cânceres mais comuns da infância. A gente tem uma taxa de cura que é muito superior a décadas atrás. Hoje 80% a 90% das crianças conseguem ficar curadas. Algumas crianças precisam do transplante de medula óssea. E aí quando a gente fala da importância do fevereiro, de chamar atenção para esse tema, é que quanto mais pessoas forem inscritas para ser doadores, maior a chance de, caso essa criança venha precisar de um transplante, dela ter um doador compatível. Então é como se fosse a doação de sangue mesmo. A gente doa, fica lá guardado. Isso, eu sou doadora cadastrada. A gente vai, faz uma triagem, porque tem alguns critérios específicos para poder se cadastrar, colhe um tubinho de 5 ml de sangue e se porventura a gente for compatível e puder ajudar uma criança, um adulto, eles chamam a gente e aí faz uma série de avaliação clínica, uma série de exames para que a gente possa fazer a doação em si. Então é uma coisa tão simples, né? E dá pra gente. Mas aí a hora que chega a doação em si, é a doação, o pessoal que está assistindo que não sabe o que significa, a doação seria em sangue mesmo. Como que funciona? A gente depende muito da indicação do transplante, né? A gente pode coletar do sangue, a gente pode coletar direto da medula, mas tudo de forma muito segura. Se for uma coleta da medula, existe procedimento de anestesia, tudo para que seja seguro para o doador. Eu, por exemplo, se eu quiser ir lá no hospital agora e falar eu quero ser doador, eu posso ir? A gente tem os critérios do hemocentro, então eu sempre oriento procurar, ligar no hemocentro para ver direitinho. Mas não faz diretamente lá no hospital? Não, a doação de medula óssea, ela é um banco nacional. Certo. Então ela é feita aqui em Goiânia no hemocentro. Então assim, se eu doei minha medula, por exemplo, fiz o cadastro lá, bonitinho. Então o Brasil inteiro, qualquer pessoa pode precisar de mim e eu sou doador dessa pessoa. Pode ajudar uma pessoa em qualquer lugar do Brasil. Tá vendo, gente? Tanto que é algo simples, é algo que não dói. Basta ir lá, colocar uma gotinha, né? Um pouquinho de vida, de sonho, que você pode estar beneficiando a vida de alguém. Gente, isso é muito importante mesmo. E ela surge mais em crianças? Ou, para vamos dizer assim, o mais velho aqui, eu posso ter também essa leucemia? Posso desenvolver? A leucemia ela é um câncer muito comum em mulheres, muito comum em homens. Eu vou entrar no 11ª posição entre as causas de câncer nessa população. E na criança, dependendo da faixa etária, está entre primeiro e segundo lugar. Então ela é bem frequente, bem prevalente dentro das doenças oncológicas. E o que a gente busca conscientizar se a gente suspeita e começa o tratamento, a gente tem uma maior chance de cura. Como todo problema, né, doutora? Porque a gente teve um probleminha de estômago, se a gente não cuidar, ele agrava. Então, qualquer tipo de sintoma, procura um médico, vai fazer uma avaliação, que é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Doutora, muita gente fala assim, leucemia não tem cura, leucemia mata mesmo. Você vê um parente, um amigo com leucemia, já fala assim, aquele ali já foi, já era. Existe isso ainda ou é mito? Existe um susto, né? Estar doente coloca a gente em uma posição de vulnerabilidade. Estar com câncer parece que a gente fica ainda mais vulnerável. Então a gente lida com uma vulnerabilidade, com uma fragilidade da família, no meu caso, por ser paciente pediátrico, e no adulto eu também creio que seja da família. Mas leucemia tem sim cura, a gente já tem tratamentos e eu sempre falo, né? É um caminho a ser percorrido, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível graças a tantos tratamentos que a gente tem. Hoje as terapias de suporte para infecção, a quimioterapia, a possibilidade do transplante conforme indicação. E a criança, ela, como é que eu posso dizer, ela reage melhor do que o adulto a esses tratamentos? São doenças com características diferentes, né? Eu lido, né, a minha prática médica é com criança, eu sou pediatra de formação e hematologista pediátrica. O que a gente sabe é que na criança a gente tem um percentual de cura que é mais alto, o que não significa que não exista cura em todas as faixas etárias. Interessante, gente. Muito. Então é necessário a gente se cuidar. Gente, a alimentação, ela interfere.
Eu queria saber sobre alimentação, mas a gente podia ir para um intervalo antes. Né? Saber o que interfere, questão da alimentação, a gente já falou um pouco sobre a cura, mas quais são os tipos de leucemia. Vamos ver isso depois do nosso intervalo? Bora lá. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62 3088 3131. Lojas Virgínia Arruda, apresentando para você a maleta do revendedor, onde você tem aqui uma oportunidade de revender peças em semijoia e prata. Nossa semijoia com 1 ano de garantia e prata com garantia vitalícia. Chame agora mesmo no nosso WhatsApp ou entre no nosso site que está aqui embaixo e seja um revendedor das Lojas Virgínia Arruda, a loja que ama você. Não sai daí não, fique ligadinhos. A entrevista com a doutora Vanusa continua no próximo bloco. Prêmio Mulheres Empreendedoras, o reconhecimento ao trabalho de mulheres que foram destaque no ano, cuja vida é exemplo para tantas outras mulheres que sonham ser empreendedoras. Um dos maiores eventos do estado. Uma grande equipe de renomados profissionais farão parte desse evento que terá apresentações artísticas em uma noite de muito requinte, emoções e reconhecimentos. Informações pelo WhatsApp 62 3247 3647. Realização Grupo Viver Goiás. Somos a Quicker Mobilidade Urbana e conectamos com os melhores condutores da cidade. Escolha seu carro, saiba o valor, chegue ao destino. Levamos tudo para você e você para onde quiser. Baixe o novo app da Quicker, peça uma viagem de maneira rápida, simples e segura. Quicker, levamos tudo para você e você para onde quiser. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás e eu voltei com fome. Goiás? Você falou Goiás. Goiás. Goiás é bom demais. Já com fome. Que Vamos terminar o programa, sabe onde a gente podia ir? Lá no Simbora. Simbora Restaurante, ali não tem desculpa, Breno. Não tem não. 24 horas servindo o melhor pra você. E aquela comidinha maravilhosa, né, Léo? Caseira, Nossa, né? Aquele bifinho. Dá água na boca aqui do gordinho. Então vamos fazer o seguinte. Você que fica aqui, deixa eu ir lá. Pode ir, que eu vou pra cozinha. Eu vou pra cozinha. Você já quer ir pra cozinha? Ué, por que não? Já tá na hora? Ué, gente, pode ir pra cozinha? Pode ir, diretora? Então não tá na hora, então vamos guardar um pouquinho. Aguenta então, só um pouquinho a sua fome, que agorinha eu vou pra cozinha. Mas antes, como você falou, tem uma dica. Isso aí. Vamos ver o que o doutor Pedro Zulian, cirurgião dentista, preparou pra gente? Bora ver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu falei sobre a periodontite. Hoje vou falar sobre mais um agravo que acontece além da perda dos elementos dentários na boca. Seria a endocardite bacteriana. E o que seria a endocardite bacteriana? Nada mais é do que uma bactéria que está no meio bucal, saiu do meio bucal, caiu na corrente sanguínea e ela se desloca e se aloja na válvula cardíaca superior direita, geralmente do coração, podendo levar o indivíduo até a óbito. Então, se você está com essa doença, vá ao cirurgião dentista, faça uma raspagem e às vezes até vá ao seu cardiologista, caso você já tenha alguma doença ou alguma intercorrência no coração. Beleza? Essa foi a dica de hoje, nos vemos na semana que vem. Bacana mais uma vez as suas dicas, doutor Pedro, agora no novo formato, né? Doutor Pedro já está usando a nossa tela aqui para dar informações. Eu achei super bacana, super criativo. Parabéns pelo seu trabalho. É isso aí, Léo. Vamos continuar nosso bate-papo com a doutora Vanusa? Bora lá. Nós estamos batendo um papo com a doutora Vanusa, falando sobre o mês de fevereiro, que é o mês laranja.
que é o alerta, né, Léo, para a importância aí da doação da medula óssea. Eu acho tão E o interessante. diagnóstico da leucemia. É tão interessante quando eles começaram a dar essa nomenclatura aos meses, né? Laranja, novembro azul, outubro rosa. Então, assim, é bacana, mas está faltando, gente, para falar a verdade para vocês, mais incentivo de empresas, do governo e divulgar isso bastante. Cair matando na mente, né? Por quê? Porque isso pode estar ajudando, colaborando para uma prevenção, para uma cura. Porque a gente não pode nem falar sobre causa, né? O que causou isso, o que causou que nós estávamos conversando agora nos bastidores. Então não tem, assim, algo específico. Na grande maioria dos casos, não. A gente não tem um culpado, uma causa. A gente sabe que viver bem, se alimentar bem, ajuda o nosso corpo a se recuperar. Mas principalmente na criança é muito diferente a criança é muito diferente do adulto, né? O adulto a gente tem algumas coisas estabelecidas. Por exemplo, fumar aumenta o risco de ter câncer de pulmão. Aumenta, não significa que é igual a. Na criança a gente não tem uma culpa, a gente tem algumas condições que podem predispor a um maior risco, mas não uma culpa. E esse tratamento? É um tratamento complicado, um tratamento difícil? Ele é um tratamento intenso, né? A gente tem alguns tipos de leucemia, que são as agudas, as crônicas. As agudas são muito mais comuns na criança, mas é um tratamento intenso. A leucemia linfóide aguda, por exemplo, são 2 anos e meio de tratamento. O que é essa leucemia? Como é que é o nome? A leucemia linfóide aguda, ela é um câncer da medula óssea, que a gente fala que a célula que dá origem à doença é da linhagem linfóide, só para ilustrar. E aí é a mais comum e tem um tratamento de 2 anos e meio. Então são 2 anos e meio de quimioterapia. Desses 2 anos e meio, 6 meses bem intenso. Geralmente a hospitalização inicial é de 2 a 6 semanas. Então a criança, os cuidadores dessa criança ficam no ambiente hospitalar, na maioria das vezes, por mais de 1 mês. É complicado. Doutora, e nesse tratamento tem algum acompanhamento da parte para a família dessa criança? A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta, a psicóloga, uma linha de suporte, né? Porque é um contexto que tem que ser levado em consideração no tratamento. A equipe multi vai muito além disso, né? A gente fala, um hospital para existir vai da portaria a quem está na limpeza, a quem está na recepção, a quem está lidando direto, a enfermagem. Então, assim, é muita gente para que o trabalho possa ser feito da melhor forma possível e com o maior amor possível também. Qualquer forma de doação, né? Carinho, a disponibilidade, ajudar as famílias que estão lá é sempre bem-vinda. A doação de sangue é um ato extremamente necessário, porque essas crianças, quando elas estão, não só as crianças, os adultos também, quando a gente começa a quimioterapia, baixa muito a célula do sangue, então eles precisam de transfusão às vezes durante toda a semana, são 7 dias recebendo transfusão. Então, quem puder doar sangue também, o Banco de Sangue do Hospital Araújo Jorge está disponível na rua 239. Qualquer dúvida pode ligar lá que a gente vai esclarecer com o maior carinho. Excelente. Gente, vá doar sangue. Doar sangue não dói. Não dói. Não dói. Essa é uma coisa tranquila. Depois ainda tem um lanchinho, que é uma delícia. Eu sou doador lá no Araújo Jorge. Por que o suco é tão doce? Pra ajudar. Tá vendo, gente? Então vamos lá doar. Tem até cachorro quente, viu? Vamos ajudar aí. E tem muitas famílias lá no Araújo Jorge que tá precisando de apoio das pessoas. Gente, se você não tem nada para doar, doe sorriso para essas pessoas. Doe também um agasalho. Você pode levar lá até um pacotinho de bolacha, você vai estar colaborando, que tem muita gente que vem do interior, vem de outras cidades e precisa de amor, de carinho, de atenção. Gente, é uma equipe muito atenciosa. Minha avó ficou lá, faleceu com câncer. O meu primo também lá faleceu com câncer, infelizmente, sim, Deus quis, né? E eles receberam todo o apoio do Hospital Araújo Jorge. Bom que eles foram acolhidos, né? Meus sentimentos pela perda. E eu queria agradecer mais uma vez pelo espaço que vocês abriram para que a gente possa falar sobre esse tema que é tão importante e tão relevante. E nós vamos marcar pra gente ir lá, pessoalmente? Com certeza. Nós queremos ir lá. A gente recebe de portas abertas lá na pediatria, no quarto andar, no banco de sangue. Então, pessoal de casa, vocês têm um compromisso aí essa semana. Procura o Hospital Araújo Jorge, doe sangue, né? Doe sangue, doe amor, você doe pode vida. Doar amor, vida, pode doar também na questão de ajudar na medula óssea. Com certeza. Procure lá, procure toda a equipe do Hospital Araújo Jorge.
né? Aproveitando antes da gente terminar aqui, quem teve Covid, dengue, quanto tempo pode doar? 30 dias após o quadro, mas qualquer dúvida que a pessoa que queira doar tenha, ela pode ficar à vontade para ligar lá no banco de sangue, a gente está disponível para esclarecer, porque gera muitas dúvidas mesmo. Gera muitas dúvidas, eu acho, volto a falar, gente, vamos trabalhar, pessoal do governo, vamos trabalhar no incentivo à doação de medula, no incentivo à doação de sangue. O sangue também, porque assim, não é tão comum a gente falar assim, vou ali doar medula, né? Não. Então as pessoas ainda têm que aprender muito ainda sobre isso, mas o sangue, de 2 em 2 meses o homem pode doar? 3 em 3 meses e a mulher 4. Intervalo maior, é assim, o número de doações, né? A mulher pode doar até 3 vezes ao ano, o homem pode doar até 4 vezes ao ano. Com exceção de algumas coisas, por exemplo, plaquetas, coisas que a gente tem um intervalo individualizado. E qual que é a diferença de doar sangue com doar plaquetas? A doação de sangue, quando a gente doa o sangue, a gente está doando a bolsa de sangue, então a gente tem a hemácia, o plasma e a plaqueta. Quando a gente faz a doação de plaqueta, a gente tira só a plaqueta e aí a gente consegue um volume maior de plaqueta, que é um hemocomponente que sempre falta também. Tudo é um conjunto muito importante. Doutora Vanusa, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Viver Goiás. Tá de portas abertas, sempre que quiserem vir, quiserem que a gente divulgue alguma coisa, alguma campanha de vocês lá, pode contar aqui com a gente, pessoal, e procure mesmo, vá lá, vai essa semana, faça um gesto de amor e carinho. Exatamente. E ao pessoal também, né, que a gente não vê uma campanha, gente, põe uma campanha na TV, governos, falando para doar, põe uma campanha nos rádios, nos jornais, para que o pessoal vá doar sangue e fazer a doação da medula. Exatamente, porque as pessoas têm medo, vamos falar a verdade. E esse medo tem que ser desmistificado. Não precisa ter medo, é coisa simples, é coisa rápida e você vai estar salvando uma vida. Doutora, muito obrigado pela sua presença e estamos de portas abertas aqui no programa Viver Goiás. Eu que agradeço, muito obrigada. Gente, não sai daí não, porque tem quadro Mulheres Empreendedoras, tem Cozinha do Léo e muitas outras coisas aqui no programa Viver Goiás. Voltamos já. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Mais 2, meu chapa. Opa, é pra já. Valeu, meu chapa. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Fiquem ligadinhos, daqui a pouco tem quadro Mulheres Empreendedoras com a psicoterapeuta Miriam Moraes. Prêmio Mulheres Empreendedoras, o reconhecimento ao trabalho de mulheres que foram destaque no ano, cuja vida é exemplo para tantas outras mulheres que sonham ser empreendedoras. Um dos maiores eventos do estado. Uma grande equipe de renomados profissionais farão parte desse evento que terá apresentações artísticas em uma noite de muito requinte, emoções e reconhecimentos. Informações pelo WhatsApp 62 3247 3647. Realização Grupo Viver Goiás. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62 3287 2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Fiquem ligadinhos, voltamos já com uma entrevista com o missólogo Paulo Filho e a mini Miss Goiás. Hospital Master de Cirurgia Plástica, realizando cirurgia plástica com qualidade e segurança. Um dos maiores hospitais da América Latina com atendimento exclusivo em cirurgia plástica. Um centro de excelência há 23 anos no setor marista, em Goiânia. 3281-0202 www.cirurgiaplasticamaster.com.br. Quase que pirei, Goiás é bom demais.
Voltamos com o programa Viver Goiás. Vamos agradecer a doutora Vanusa, né, por essa entrevista, esclareceu muitas coisas, né? Com certeza, gente. É um tema muito triste de se falar, mas com extrema necessidade, né? Prevenir é o melhor remédio. É isso aí. Léo, vamos de dica já? Já de dica? Já vamos chamar o doutor Wilson Rosic, que hoje ele preparou uma dica como que a gente deve preparar para o implante capilar. Bora ver. O implante capilar veio para ficar no Goiás, no Brasil, em todo lugar. Nós vemos o crescimento muito grande do implante capilar. Mas doutor, eu tô doido para fazer meu implante capilar. Como eu devo preparar para realizar o implante capilar? Então, antes mesmo de você começar a realizar o seu implante capilar, é muito importante passar com um médico, tanto dermatologista, quanto um cirurgião plástico, um tricologista, para você estar tomando algumas medicações para estar fortalecendo o seu folículo capilar. O folículo capilar, ele vai ser retirado da região doadora, que normalmente é a região occipital e parietal, que é a região lateral, que você pode ver que todo calvo tem cabelos nessa região. E quanto melhor for essa região doadora, melhor vai ser a qualidade dos folículos que vão ser implantados. Aqui nesse vídeo, nós mostramos vários folículos que estão sendo implantados. Então, existe o folículo de 1 unidade, de 2 unidades e de 3 unidades. O implante capilar bem sucedido é aquele folículo que tem 2, 3 unidades, ou seja, que fica uma densidade capilar bastante densa, e isso faz com que a região que vai receber esteja bem povoado de fios. Ontem mesmo realizamos um transplante capilar que conseguimos retirar 3.600 folículos e a maioria eram de 2 a 3, resultando no implante total de mais de 8.000 fios e num total de 10 horas de implante. Então nós consideramos o implante bem sucedido, um implante realmente que o paciente ele cuida antes mesmo do implante capilar. Então fica a dica, se você realmente quer fazer seu implante capilar, comece a cuidar antes da cirurgia. Um grande abraço. Obrigado, doutor Wilson Rosic, por mais essa dica aqui no programa Viver Goiás. Se você ainda não conhece o Hospital Master, gente, faça uma visitinha, procure lá o doutor Wilson Rosic, está prontinho para lhe atender. Assim como nós falamos do turismo, para você viajar com seriedade, conheça também os médicos que fazem parte aqui do programa Viver Goiás, que são médicos sérios e reconhecidos. Antes de qualquer coisa, a gente vai lá, faça a sua avaliação, faça igual eu, tô precisando também fazer um implante, né? Ah, tá. Olha, eu tô com cabelo. Eu que tô com uma testona nas entradas aqui. Não, isso aí é tranquilo. Léo, falando de cirurgia plástica, de beleza, nesse mundo, que a gente fica mais bonito. Isso. Eu bati um papo com uma pessoa que ajuda mulheres, pessoas assim, querendo virar Miss. Missólogo, né? Missólogo. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, porque eu pensava que quem missólogo é quem fazia missa. É, olha aí. E ele veio a Goiânia para acompanhar a Mini Miss Goiás, que é a Charlotte. Exato. Ela que vai concorrer o Pequena Miss Brasil. Nossa, linda demais. E o Paulo Filho é especialista nisso e conversou comigo. Gente, confere essas dicas porque ele ajuda você que tem esse sonho de ser Miss. Confere aí. Quem está aqui hoje falando com o Breno, eu tenho a honra de recebê-la novamente aqui, a Mini Miss Goiás, Charlotte, essa menininha mais linda e que hoje traz aqui também para bater um papo comigo o Paulo Filho. Ele que é estudioso do segmento de concursos de beleza, consultor especialista em Miss, palestrante e jurado presente em mais de 150 concursos de beleza. E aí, quer ser Miss? Será que o Paulo vai poder nos ajudar? Paulo, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Muito obrigado, Breno. Eu estou muito feliz de ser tão bem recebido aqui em Goiás. Nós que agradecemos. Oi, Charlotte. Olá. Tudo bem? Sim. Tá trabalhando muito? Uhum. Só um pouquinho? Muito. Ah. Paulo, mas como que é pra você trabalhar com Miss? Gente, tá caindo aqui, mas daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Como que é pra você trabalhar com isso? Porque hoje toda menina já... Olha a idade da Charlotte, Mini Miss já, né? Sim. Toda menina sonha em ser Miss. Ah, é aquele sonho e tá ali na passarela. Como que é?
o que você daria dica para quem está assistindo o programa Viver Goiás hoje e quer e sonha, ou mãe que sonha em colocar seus filhos também nesse caminho aí? Sim. Breno, é um segmento muito concorrido e que também hoje é muito procurado. Sim. E o que eu entendo é que para mim é muito especial por lidar com sonhos. Os concursos de beleza lidam com sonhos da garota, da mãe, da família como um todo. E quando nós lidamos com sonhos, nós precisamos ter muita responsabilidade para que não exista uma frustração e para que, no caso da criança, a criança tenha um crescimento gradativo em cada participação dela no concurso de beleza. Então, a dica que eu daria para as mães e para as crianças é que busque um amparo de preparação para que consiga escolher bem as competições para que a criança tenha uma evolução durante esse processo. A Charlotte, por exemplo, é Mini Miss Goiás. Ela já está se preparando para a disputa do Mini Miss Brasil, é assim mesmo que chama? Exato, esse concurso se chama Pequena Miss Brasil, ele dá o título de Mini Miss Brasil na categoria da Charlotte, porque são 3 categorias dentro do infantil, mini, infantil e pré-teen. E no caso da Charlotte, ela está comigo desde maio de 2021, nós estamos num trabalho longo, onde ela promove o estado de Goiás e agora ela viaja para o Paraná para representar o estado no concurso nacional. Caso ela vença, ela segue para Cartagena das Índias, na Colômbia. O concurso acontece no internacional, que é o Mini Universo, que acontece em agosto daí. Charlotte, vamos lá, né? Trazer essa faixa pra gente, né? Gente, olha o tanto que ela é linda. Não, eu quero mostrar aqui que ela já chegou aqui hoje, trazendo uma agenda toda personalizada. Obrigado pelo presente. De nada. Você dá curso sobre isso, né? Sim, hoje eu presto consultoria, realizo palestras nesse segmento para alguns concursos de beleza e dou consultoria individual, como é o caso da Charlotte. O que acontece é que entre o sonho quero ser Miss e eu vou me tornar Miss, existe uma jornada muito grande de muito trabalho, né, princesa? Sim. E esse trabalho, toda essa preparação, essa evolução intelectual e também estética, ela exige um determinado tempo. Então, quando a garota apenas se inscreve no concurso e não faz uma preparação, a chance de se frustrar é grande, porque não existe um amparo, um trabalho para que ela tenha essa construção. Porque depois de eleita, também, assim, o nosso objetivo das organizações é porque tinha muito tempo atrás, as Miss, ela ajudava o governo, ajudava as prefeituras, acompanhava os próprios políticos em projeto social. Ainda acontece isso muito? Ainda acontece isso muito, mais nos interiores do que até propriamente nas capitais, por ter mais acesso aos órgãos públicos. Mas as Miss, elas ainda têm um papel fundamental, por quê? Porque elas têm essa facilidade, como aqui vocês abriram as portas pra gente, pra Charlotte, para que ela tenha esse acesso à imprensa e a gente use esse acesso para promover o bem, para fazer a diferença na sociedade. Esse é o grande papel, o objetivo de uma Miss. Muito obrigado a vocês pela presença, toda de peça, Miss nossa. Deus te abençoe, sucesso. Muito obrigada. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço e pela receptividade. Nós que agradecemos. E voltamos aí para o outro estúdio. Muito bacana foi essa entrevista, né, Léo? E a Charlotte, tanto que é linda. Ah, gente, já nasceu pronta, pelo amor de Deus, que coisa linda. Vamos torcer, vamos aqui, ó, Goiás inteiro torcendo pela Charlotte, né, gente? É bonitinha demais, é uma menina que tem um futuro promissor. Parabéns também pelo seu trabalho. E eu adorei Paulo. a agenda que eu ganhei. Você viu que chique? Não, Nós vamos chique mostrar demais. no finalzinho do programa. Vamos sim. Léo, vamos aproveitar o gancho que eu fiz uma outra entrevista que é pro quadro Mulheres Empreendedoras. Ah, é mesmo? Em março tem premiação, né? E quem bateu um papo comigo foi a psicoterapeuta Miriam Moraes. Bora ver. Ela que é uma das homenageadas agora em março, né? Que chique, uma pessoa encantadora. Vamos ver, gente. E no quadro Mulheres Empreendedoras dessa semana, eu tenho a honra de receber aqui Miriam Moraes. Ela que é psicoterapeuta holística e vai explicar um pouquinho do seu trabalho pra gente. Seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. O prazer é todo nosso, porque eu tenho muitas curiosidades e eu tenho certeza que o público que está acompanhando o programa também tem. Vamos ajudá-los a entender o que significa isso. E a Miriam, gente, é uma das homenageadas com o Prêmio Mulheres Empreendedoras. Logo eu vou contar isso aqui para vocês. Miriam, mas me conta, o que uma psicoterapeuta holística faz? Psicoterapia, como o nome já diz, né? A gente vai trabalhar com o indivíduo no aspecto mental. Holístico, ele vem da palavra grega, né, que fala do uno, de um único. Então, o holístico é colocado aí, no meu caso, para que eu possa tratar a pessoa por inteiro, como um ser único. Então, eu tenho várias técnicas além da psicoterapia. Eu sou analista junguiana
trabalho com análise como base do meu trabalho, mas tenho outras ferramentas para agregar e poder olhar para esse indivíduo como um ser único e, porém, com as técnicas que ele necessitar naquele momento. Eu tenho outra pergunta, mas eu vou perguntar isso. O que um analista, como é que é o nome? Junguiano faz? Sim, a análise junguiana, poderíamos falar que ela é uma vertente da psicologia tradicional. Jung foi um psiquiatra que na época de Freud, né, ele tentou inclusive uma associação, mas ele tinha uma visão diferenciada. Então abriu-se ali uma bifurcação. De que maneira? Tornou-se a psicanálise, que é freudiana, e a análise, que é junguiana. Qual é a diferença entre os dois? Talvez muita gente, né, vai ficar assim, curioso em relação a isso. A visão, né, o jeito com que se coloca realmente a forma de terapia. Jung trabalha muito com técnicas expressivas, então a gente trabalha com escritas, com mandalas, com corpo, com argila e também, óbvio, com o entendimento da busca do eu. Geralmente as pessoas que mais procuram lá seu consultório, elas estão com o quê? Com um quadro de depressão? O que seria? Atualmente... eu sei que a gente assim preocupa com a dor nas costas, coisas para fazer acupuntura, já que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Mas assim, eu estou num quadro de depressão, são mais, atende crianças, adultos? Eu atendo a partir dos 12 anos, né, que é quando a gente já considera mesmo a adolescência. Alguns casos esporádicos, quando por acaso eu atendo os pais e eles me pedem, né, que eu faça uma intervenção com os seus filhos, então menores, mas nunca menores de 10 anos, no meu caso. Então eu atendo adolescentes, adultos e até idosos, ok? Então, respondendo a sua pergunta, sim, os quadros ansiosos, né, de ansiedade são os mais clássicos e são os mais procurados, mas não só isso, né, temos outros fatores também. Mas vamos pensar assim, tudo que me é causado, né, qualquer dor, qualquer trauma, qualquer questão psíquica, ela vai gerar em mim uma ansiedade, um nível de ansiedade, pode ser baixo ou alto. Então poderíamos dizer sim, todas as pessoas que vão buscar uma psicoterapia junguiana, uma análise junguiana, está com quadro Então você teve muito trabalho durante essa época de pandemia, né? Tive, estou tendo, mas assim... Que deixa a gente mais ansioso sem saber o que vai ser, o que vai acontecer. Sim, as pessoas elas entraram num nível de pânico, às vezes até excessivo, né? Pela insegurança. Muitas pessoas continuaram trabalhando no home office, né? Continuaram fazendo as suas atividades, mas assim, a insegurança do que viria, né? Causou isso, esse desconforto em muita gente. Muito. Falando em home office, você atende online também, né? Sim, atendo online, faço atendimentos, inclusive eu faço atendimentos online muito antes da pandemia, então quando isso se instalou para mim foi bem tranquilo. E você estava me contando, gente, ela atende gente do Brasil inteiro. Até fora? Exatamente. Eu atendo gente no Brasil, eu atendo gente nos Estados Unidos, na Europa, então assim, eu atendo um público bastante extenso e para você ver como a região demográfica também não tem a ver, né, com essa questão. Todo lugar, todas as pessoas, de todas as idades, elas têm questões internas que são precisam ser cuidadas, né? Precisam, porque a gente está num momento assim tão complicado e tendo profissionais como você que nos ajudam a ver o mundo de uma outra forma, que a gente acaba vendo o mundo de uma outra forma. O mundo existe problemas, né? A gente sabe que tem problemas, muitas outras coisas, mas aí tem vocês que nos auxiliam. Porque na verdade a psicoterapia ela vem exatamente, olha, você foi brilhante na sua fala, porque a psicoterapia vem, muitas pessoas pensam assim, eu tô muito doente, ou eu tô doido, eu sou louco, então por esse motivo eu acabo indo buscar uma terapia. Não, a terapia vem para você aprender a lidar com as suas questões, com a sua visão para o mundo. Então é muito mais uma questão de equilíbrio, percebe? Do que uma coisa de patologia. Eu não preciso esperar chegar num nível patológico de ansiedade, de pânico, de dores físicas para ir buscar.
O nosso trabalho, ele é muito mais preventivo do que curativo. Sim. Curativo tem os medicamentos, né? Os Exatamente. médicos. Isso mesmo. Miriam, nós estamos quase terminando o nosso encontro aqui. Eu quero que você venha outras vezes aqui para a gente discutir juntos, com o Leonardo também, esse assunto, que é um tema muito bom. Mas você foi uma das indicadas para receber agora esse ano, em março, o Prêmio Mulheres Empreendedoras. Pelo seu trabalho, por muita coisa que você já vem desenvolvendo e tem ajudado muitas pessoas. Como que é para você receber essa homenagem? Nossa, fiquei super feliz, muito agradecida por vocês, né, estarem à frente disso e poder reunir essas pessoas e mostrar, né, esse aspecto de mulheres que fazem, de mulheres que empreendem. E com sucesso, e tem muitas outras, mas também muito feliz pelo reconhecimento do trabalho, né? Porque assim, eu amo o que eu faço, então quando eu vejo meu trabalho reconhecido, eu fico muito feliz. Com certeza, e você merece. Merece nossos Obrigada, aplausos, obrigada. merece essa homenagem e pode ter certeza que pra gente é uma honra poder entregar esse troféu em março para você. Pra gente terminar, eu só queria que você deixasse um recado. Tem tantas mulheres que assistem esse quadro, falam assim, olha, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa, aí veio a pandemia e arrebentou com todo mundo. Qual que é o recado que você deixaria para essas mulheres? Acreditar. Acreditar. Eu vou usar uma frase de Jung aqui para colocar isso. Eu falei acreditar, mas Jung uma vez foi perguntado numa entrevista se ele acreditava em coisas maiores, em que ele acreditava. Aí a resposta dele foi eu sei. Então assim, nós sabemos qual é o nosso potencial, mas muitas vezes a gente não se dá conta dele porque está preocupado com o que os outros estão fazendo ou empreendendo. Então assim, olhe para você, busque dentro qual é o seu desejo, qual é a coisa que te faz brilhar os olhos e faça, acredite que você chega lá. Obrigado, adorei. Isso vale a pena para tanta gente, não só para as mulheres, né? Para todos nós. Para todos nós. Obrigado, viu? Eu que agradeço. O programa Viver Goiás está de portas abertas. Muito obrigada, obrigada a todos. Vamos para um pequeno intervalo. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Intacta Contábil, a evolução da contabilidade para o conforto e desenvolvimento do seu negócio. WhatsApp 62-98167-9955 www.intactacontabil.com.br. Restaurante Gostão Caipira. Almoço de segunda a sábado a partir das 11 horas. Self-service à vontade e por quilo. 62-98227-6191. Rua C 209, Jardim América. Peraí, meu povo, que não acabou não, que agorinha você vem comigo pra cozinha. Greenpel Papelaria. 30 anos com você. Tudo em material escolar e para escritório. Na volta às aulas, adquira seu material escolar com as melhores condições do mercado. 62-3287-3089. Avenida dos Alpes, número 867, Setor União. Prêmio Mulheres Empreendedoras. O reconhecimento ao trabalho de mulheres que foram destaque no ano, cuja vida é exemplo para tantas outras mulheres que sonham ser empreendedoras. Um dos maiores eventos do estado. Uma grande equipe de renomados profissionais farão parte desse evento que terá apresentações artísticas em uma noite de muito requinte, emoções e reconhecimentos. Informações pelo WhatsApp 62-3247-3647. Realização Grupo Viver Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, mas tá passando depressa demais da conta, Sou? Que é isso, né, Sou? Já tá no último bloco. Isso aí, pai, Sou é bacana, broco é forçado. Então, vamos bonitinho. Adoro que o povo depois fala assim, ih, mas você falou errado aquilo lá. Gente, nós tá fazendo uma brincadeira. Ah, não pra me você corrige que eu sei falar direito, Sou. Léo, e aí, o que tem agora? Tem a cozinha? Ué, Breno, você gosta de comida? Não, bobagem, né, gente? Nós falamos agora há pouco do restaurante Simbora, eu quero falar de um outro restaurante também, que é o restaurante Gostão Caipira. Sabe aquela variedade de comidas? Sabe aquela
aquele balcão posto, assim, com bastante coisa, muita salada. Ai, minha barriga fez... Restaurante Bostão Caipira está ali no setor Jardim América, prontinho para te atender. Entrega marmitex e tem mais uma grande novidade. À noite vira pizzaria Gostão Caipira. Então eu super recomendo pra você. Eu acho que dá pra passar lá no Simbora e depois passar pra comer uma pizza. Tô falando pra você que é tudo, mas antes de comer pizza, você gosta de paçoca? E paçoca de carne seca? Fica bom também, né? Cara, antigamente fazer paçoca era muito complicado, você tinha que ficar socando aquilo no pilão. Hoje as coisas mudaram e eu fiz uma pequena adaptação e nós vamos fazer uma paçoca feita no liquidificador ou no multiprocessador. Quer aprender? Demais da conta. Então vem comigo pra cozinha. É isso aí, gente. Estamos de volta com cozinhas inéditas, né? Culinárias inéditas aqui na Cozinha do Léo do programa Viver Goiás. E hoje nós vamos fazer uma receitinha que é uma delícia conhecida no Brasil inteiro. Gente, paçoca de carne seca. Gente, eu tenho aqui uma carne que ela tá bem mais branquinha, porque eu deixei ela de molho mais ou menos umas 8 horas, tá? Eu tirava do molho, eu lavava, tirava o excesso de sal, porque essa carne de sol, carne seca, né? Geralmente ela é muito salgada, então temos que dessalgar pra caramba, senão o efeito não vai ficar muito bom. Então eu vou colocar aqui, eu tô usando hoje uma panela de pressão elétrica, mas você pode usar a panela de pressão que você tem na sua casa tranquilamente. Então eu vou colocar um pouquinho de óleo, só um pouquinho, e vou despejar a mistura aqui dentro e vou refogar essa carne um pouco, acrescentar água e vou cozinhar como se cozinha normalmente a carne até ela ficar no ponto bem molinha, tá ok? A gente aguarda alguns minutinhos até dar pressão e voltamos já. Bom pessoal, e aqui nós já ficamos aproximadamente 15 minutinhos com essa carne cozinhando e eu vou tirar a pressão e abrir a panela, porque agora eu quero que ela frite. Então, quero essa carne bem douradinha para que ela faça o efeito que eu quero. Eu estou usando aqui 200 gramas de carnes de sol, 250 gramas de farinha de mandioca, aproximadamente 6 dentes de alho grande, o alho já está com pimentinha do reino, uma cebola grande cortada em cubos grosseiramente, cheiro verde, pimentinha do reino e temperos a gosto, aquilo que você quiser, porque o foco maior dessa paçoca é manter o sabor da carne de sol, por isso que é paçoca de carne de sol, viu? Ela já está bem douradinha, do jeitinho que eu quero, já deixei ela bem fritinha, crocante. Vou acrescentar os ingredientes. O primeiro que eu vou colocar, que não altera muito a óleo, mas eu vou colocar o alho com a pimentinha do reino. Tá? Coloquei o alho em pedacinhos. Vou acrescentar agora também, vou dar uma mexidinha e acrescentar a cebola. Vocês veem que a cebola está num cubinho, tá? Bem grosseirinho. Não tem problema isso aqui não. Isso aqui é só pra gente ajudar a liberar o sabor. E nessa parte aqui eu vou acrescentar a farinha, porque essa farinha também precisa ser um pouquinho cozida, viu? Acrescentei 250 gramas de farinha e vou dar uma torradinha na farinha junto com essa mistura. Como se eu estivesse fazendo uma farofa. Então é isso, gente. Minha mistura aqui ficou pronta. Tem o liquidificador bonitinho, arrumadinho. No liquidificador, o que você vai fazer? Você vai bater de pouco a pouco, tá? Não exagera na batida, porque o que pode acontecer, como pesa, pode estragar seu liquidificador. O multiprocessador já tem mais potência. Mesmo assim, a gente vai colocando essa mistura de pouco a pouco. Ó, um pouco aqui. Junto com carne, farinha e os temperos. Lembrando, você pode colocar um pouquinho de orégano. Tem gente que gosta da paçoca mais concentrada, mais ardida, né? Pode colocar também. Vamos primeiro na função pulsar para dar uma misturada. Bom, então isso aqui, eu bati já o suficiente, tá? Para triturar todos os ingredientes. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tá? E vamos tirar
aqui do nosso multiprocessador. Lembrando que no liquidificador é possível fazer também? É, mas com bastante calma, tá, gente? Porque o liquidificador pode estragar. Essas pecinhas. E vou colocar aqui nossa paçoca. Gente, olha só a textura que fica. Olha isso aqui. Tudo misturadinho, muito bonito, muito saboroso, cheiro bom. Eu super recomendo que você faça aí na sua casa, para suas visitas e para guardar também, gente. Lembrando que essa paçoca, olha só a textura, gente, olha isso aqui. Lembrando que essa paçoca, ela tem uma durabilidade muito boa, viu? Dá para servir, como diz os nordestinos, com um cafezinho, né? Mas isso aqui é ideal também para um churrasco e até para um complemento no seu almoço e no seu jantar. Essa foi a nossa dica de hoje, olha só que bonito. Paçoca de carne de sol, carne seca, né? Que eu sugiro que você faça aí na sua casa. Até semana que vem, um abraço para vocês. Léo, mas que paçoca deliciosa. Gente, óbvio que eu tive que experimentar, né? Porque não vai ao ar se eu não comer. Não, se você passar por um processo de aprovação. Eu tô com alguns negocinhos aqui para mostrar para vocês, mas antes de mostrar para você, o que eu vou falar? Sim. Breno, já viu aquelas coisas que acontecem na internet, assim, aqueles milagres que acontecem? Às vezes aparece um tênis imundo, alguém vai lá, cria um produtinho e limpa e fica chimite. Tem também com coisas da cozinha. A pessoa cria um produto, passa na facilita para lavar? Vamos ver. Porque as vasilhas sempre sobram para mim. E eu vou fazer o seguinte, eu vou testar essas coisas que eu vi na net. Ah, eu quero até ver. Será que funciona, Breno? Não sei, será? Então vamos lá pro quadro Será que funciona? Se eu aprovo ou não aprovo, vem comigo. Então é isso, gente. Será que funciona? Observei muitas coisas na internet nesses últimos dias, meses, né, também. E venho com curiosidade assistindo bastante. E tem coisas que realmente oferecem, assim, a mirabolância. Eles limpam alumínio, eles limpam tênis, eles reformam carro, eles fazem um monte de coisa. Será que funciona? Essa receita de hoje, a promessa dela é que limpa e dá lustre, né, no alumínio, dá aquele aspecto brilhoso no alumínio. Bora fazer essa receita? Então, para fazer essa receitinha, você vai precisar 200 ml de água, 3 colheres de detergente, 1 colher de açúcar, isso mesmo, açúcar, 1 colher de acetona e 1 colher de bicarbonato de sódio. Basta misturar tudo, colocar nessa bombinha aqui e usar no alumínio. Na internet eles usam assim rapidinho e o efeito fica fantástico. Será que funciona? Bora fazer. Vamos começar com a água. 1 colher de açúcar. Você coloca o açúcar primeiro para não ter que usar a outra colher, né? Mas às vezes a gente esquece, eu deixei uma aqui de reserva. Açúcar. 1 colher de bicarbonato. Acetona, todo mundo tem em casa, né, minha senhora? Só aproveita e já tira o esmaltezinho que tá passando, né, que fica feio quando deixa de sobrar. Olha só. E 3 colheres de detergente. 1, 2, 3. Vamos mexer para dissolver. Vou tirar esse trem aqui para ficar bonitinho. Vamos mexer para dissolver o bicarbonato e o açúcar. Aqui eu peguei uma frigideira, ela está com algumas manchinhas, aquelas manchas que dá uma queimadinha quando a gente está usando, fritando, né? Tem pequenas marcas aqui. E no vídeo, na internet, é instantâneo. Eles passam com a palha de aço, tira tudinho, fica lindo e brilhoso, mas as coisas não são bem assim, né? Provavelmente deve ter que deixar um tempinho. Então eu vou borrifar em cima dessa mancha. Vou espalhar. No vídeo, seguindo passo a passo do vídeo, no vídeo eles pegam uma palha de aço e começam a passar. É instantâneo. Porém, como eu conheço como que funcionam as coisas, eu sei que as coisas não são tão rapidinhas assim. Mas vamos ver a eficácia. Tá? Bom, gente, o resultado está ficando interessante. Será que funciona? Bom, está funcionando sim. Mas as grandes manchas, as manchas mais
pesadas que o vídeo promete, não está saindo. Provavelmente a gente tem que deixar essa mistura concentrar mais um pouco aqui na frigideira ou naquela panela que você está tentando dar essa areada. Então eu vou passar assim com calma. Vocês viram que a mancha que estava aqui, ela já saiu. Ó. Vou até tirar o excesso dessa mancha, para que vocês vejam se funciona ou não funciona. Só vou usar essa partezinha daqui, vou deixar essa parte cá, que nosso tempo é muito rápido, tá? Então vai ser assim. Vou colocar aqui debaixo da pia, só para a gente ver se funciona ou não funciona. Olha aqui, olha o resultado, a mancha saiu. Ainda tem um pouquinho, tem algum resquício, provavelmente a gente tem que realmente deixar essa mistura ficar mais concentrada aqui na vasilha, principalmente em cima das manchas. Então eu vou dar uma nota 7, porque ela não funcionou 100% como previsto não. Na semana que vem eu vou voltar com outra dica. E aí, você achou que funciona? Funciona ou não funciona? Então fiquem ligadinhos que voltaremos na próxima semana. Léo, mas que bacana, eu como não vou pra cozinha, eu sei até que eu sei cozinhar, mas tem uma preguicinha assim, né? Mas sempre sobra as vasilhas pra me lavar, né? Mas alguém tem que fazer essa parte, né? Mas aí, resultado, gente, esse produtinho, ele funciona ou não funciona? Bom, eu vou dar nota 7 pra ele, porque ele dá um leve brilho e na internet promete tirar toda a sujeira da panela, então ele não tirou 100%, mas é um produto, deu um brilhozinho, né? Vale a pena fazer, tá? Porque é econômico. É isso aí. E o que você tem aí antes da gente ir pros aniversariantes da semana? Deixa eu falar aqui pra você que você recebeu a Charlotte, né? Gente, olha só que mimo. Olha que gracinha. Lindo. Uma agenda da Charlotte. Eu achei muito encantador. Mini Miss Goiás, Charlotte Moroni. Olha só que gracinha. E também, Breno, a inteligência visual nas trilhas do inconsciente, por Carmen Maria Risotto. A doutora Carmen, que já esteve aqui com a gente, ela veio aqui e nos presenteou com esse livro. Gente, que gesto mais maravilhoso. Gesto lindo, maravilhoso. Dedicou pra olha gente, só, a doutora Carmen fez uma dedicatória para Leonardo. Seu bom humor faz do mundo um lugar melhor. Boa leitura. Ah, cara, amei, doutora Carmen. Parabéns pelo trabalho. Certeza que eu vou ler. Com certeza. Sucesso sempre, doutora Carmen. Sempre. Você quer ir, entre em contato aí com a doutora nas redes sociais também e adquira esse livro dela. Carmen Risotto. Isso aí. Bora de aniversariante? Bora. Dia 21 é aniversário do chefe Cristiênio. Cristiênio, chefe, parabéns. Tudo de bom pra você. Dia 23 é aniversário da minha prima Cristiane. Ô, Cristiane. Eu considero como uma irmã. Sucesso. Parabéns, prima. Te amo muito. Dia 24 é aniversário da tia Judite. Juju, a famosa parabéns, tia Judite Juju. dos Arraiais. Parabéns. É isso aí. E também no dia 24 é aniversário da Dani. Ela que é da assessoria de imprensa lá de Aparecida de Goiânia. Nossa, muito eficaz. Parabéns, Dani. Parabéns, Dani. E também dia 24 é aniversário da Alice do Botequim Mercado. Parabéns, Alice. Tudo de bom pra você. Muito sucesso e prosperidade. Parabéns a todos vocês. Léo, vamos embora? Opa, rapidão. Antes de ir embora, gente, eu só queria deixar uma mensagem aqui pra vocês. Acreditar em você, acreditar no que você faz com que você possa agir diferente. Então acredite no seu potencial, que vai dar tudo certo. Papai do céu abençoe sua semana, que Deus ilumine sempre o seu caminho. E aprenda uma coisa, não permita que ninguém coloque preço no seu trabalho. Valorize-se, valorize o próximo e se valorize também. Fica com Deus, semana que vem estamos de volta. Tchau! Goiás é bom demais.